O ano era 1912. O Titanic, o maior e mais luxuoso navio já construído, partiu de Southampton em direção a Nova York. Ele era descrito como inafundável, um símbolo de progresso e modernidade. No entanto, na noite de 14 de abril, ele colidiu com um iceberg e, em poucas horas, desapareceu nas águas geladas do Atlântico Norte. Mais de 1.500 vidas foram perdidas, mas o legado desse gigante permanece vivo até hoje, repleto de curiosidades, tragédias e histórias inspiradoras. 1. O aviso ignorado. O Titanic recebeu vários avisos sobre icebergs naquela fatídica noite, mas eles foram desconsiderados. Um operador de rádio chegou a responder uma mensagem dizendo que estava ocupado. Imagine o impacto que uma única decisão poderia ter tido. Curiosamente, os vigias não tinham equipamentos adequados para detectar o iceberg com antecedência, o que agravou a tragédia. Isso nos faz pensar como pequenas ações podem ter consequências gigantescas. Além disso, o fato de o capitão ter mantido o navio em alta velocidade, mesmo ciente dos riscos, foi outro fator que contribuiu para o desastre. Muitos especialistas afirmam que, com medidas preventivas simples, a tragédia poderia ter sido evitada. Outro detalhe surpreendente é que o Titanic navegava em uma noite particularmente clara, mas sem lua, o que dificultou ainda mais a visualização do iceberg. Alguns tripulantes relataram que o mar estava tão calmo que não havia ondulações para indicar obstáculos à frente. O naufrágio não foi apenas um acidente, mas o resultado de uma sequência de decisões e circunstâncias que culminaram na maior tragédia marítima da época. 2. O luxo que escondia desigualdades. A primeira classe do Titanic era um espetáculo de luxo. Escadarias de mármore, lustres de cristal e até uma piscina aquecida. Enquanto isso, os passageiros da terceira classe enfrentavam condições muito mais simples, com pouco acesso aos espaços comuns. No momento do naufrágio, as diferenças de classe ficaram ainda mais evidentes, com a maioria das vítimas sendo da terceira classe. Os botes salva-vidas priorizaram os ricos, e muitos dos pobres sequer conseguiram chegar ao convés. Havia também restrições físicas. Portas e grades separavam as classes, dificultando ainda mais o acesso dos passageiros da terceira classe às áreas de resgate. Mesmo na hora do desespero, a hierarquia social se manteve, com tripulantes seguindo ordens para impedir que os menos favorecidos subissem aos botes. Dos mais de 700 sobreviventes, a maior parte pertencia às classes mais altas, reforçando as profundas desigualdades que marcaram essa tragédia. 3. Um livro que previu a tragédia 14 anos antes do Titanic zarpar, um livro chamado Futility, descreveu o naufrágio de um navio fictício chamado Titan. Assim como o Titanic, o Titan colidiu com um iceberg em sua viagem inaugural. As semelhanças são tão assustadoras que até hoje levantam debates sobre coincidências e premonições. Será que foi apenas obra do acaso ou o autor tinha uma intuição sombria sobre o futuro? O livro descrevia o Titan como inafundável, uma característica atribuída ao Titanic na vida real. Além disso, tanto o Titan quanto o Titanic enfrentaram a tragédia em abril, no Atlântico Norte. Outra semelhança perturbadora é que ambos os navios carregavam poucos botes salva-vidas, contribuindo para essa enorme perda de vidas. Esse detalhe no livro chamou atenção para a falta de regulamentação na época, algo que só foi revisado após o naufrágio do Titanic. Até hoje, o livro é visto como uma premonição estranha ou um alerta que não foi ouvido a tempo. 4. Um herói inesperado. Charles Jourdain, o padeiro-chefe do Titanic, sobreviveu ao desastre de forma inusitada. Ele passou horas na água gelada, mas conseguiu resistir porque havia bebido álcool antes do naufrágio. Ele relatou que o uísque o manteve aquecido e calmo, permitindo que ele fosse resgatado.
Sua incrível história de sobrevivência é uma das mais peculiares entre os sobreviventes do Titanic, mostrando o poder da mente e do corpo em situações extremas. Além disso, Charles foi visto ajudando a jogar cadeiras e outros objetos flutuantes na água para servir de apoio a outros passageiros. Ele permaneceu no convés até os últimos momentos, mostrando coragem e determinação. Quando finalmente caiu na água, conseguiu se manter à tona até ser resgatado pelo bote salva-vidas. Surpreendentemente, ele não sofreu hipotermia grave, algo quase impossível nas águas geladas do Atlântico. Sua resiliência tornou-se uma das histórias mais inspiradoras daquela noite trágica. O navio que poderia ter salvado todos, o navio Californian estava a apenas 20 quilômetros do Titanic na noite do desastre. Ele viu os sinais de socorro, mas não respondeu a tempo. Anos depois, o capitão do Californian enfrentou duras críticas por não ter agido mais rapidamente. Muitos historiadores acreditam que, se ele tivesse chegado a tempo, centenas de vidas poderiam ter sido salvas, mudando completamente o desfecho da tragédia. Relatos indicam que a tripulação do Californian notou as luzes de sinalização do Titanic, mas as confundiu com celebrações. Além disso, o operador de rádio do Californian estava dormindo no momento em que as mensagens de socorro começaram a ser enviadas, o que atrasou ainda mais a resposta. Quando finalmente entenderam a gravidade da situação, já era tarde demais para ajudar de forma eficaz. Essa falha em responder ao chamado de emergência, o que resta dessa história é uma reflexão amarga sobre como a inação pode ter consequências devastadoras. 6. A orquestra que tocou até o fim. Os músicos do Titanic se tornaram lendas por sua coragem. Enquanto o navio afundava, eles continuaram tocando músicas para acalmar os passageiros. A última canção, segundo relatos, foi Nearer, My God, to Thee. Nenhum dos músicos sobreviveu, mas seu gesto foi imortalizado como um símbolo de heroísmo. Essa história nos lembra do poder da arte em meio ao caos e à dor. Liderados por Wallace Hartley, o maestro da orquestra, esses músicos demonstraram uma serenidade impressionante, mesmo sabendo que o destino era inevitável. Relatos de sobreviventes contam que as notas das músicas eram quase hipnóticas, ajudando a diminuir o pânico e a trazer um momento de paz em meio ao desespero. O sacrifício desses homens também revelou a incrível força humana para servir aos outros, mesmo em situações extremas. Seus nomes foram lembrados em monumentos e canções. 7. Uma viagem marcada por coincidências estranhas. Um passageiro chamado Milton Snavely Hershey, fundador da famosa marca de chocolates Hershey's, tinha uma passagem para o Titanic, mas cancelou a viagem de última hora. Sua ausência salvou sua vida e mudou o rumo de sua história. Ele usou os recursos que teria gastado na viagem para expandir seus negócios, mostrando como o destino pode ter planos inesperados. Hershey não foi o único que escapou da tragédia por uma decisão de última hora. Outros passageiros também relataram mudanças inesperadas de planos que os mantiveram longe do navio. Alguns historiadores sugerem que esses acidentes do destino fazem parte do mistério que envolve o Titanic. A descoberta do Titanic. Os destroços do Titanic só foram encontrados em 1985. 73 anos após o naufrágio. A descoberta revelou detalhes impressionantes, como louças intactas e objetos pessoais que pareciam congelados no tempo. Ainda hoje, pesquisadores exploram os mistérios que o Titanic guarda a 3.800 metros de profundidade. A missão foi liderada por Robert Ballard, cuja equipe usou tecnologia inovadora para trazer à luz um capítulo perdido da história. Entre os achados destacam-se cabines preservadas e partes do casco que resistiram às décadas de pressão e escuridão. Os destroços estão espalhados por uma área vasta, indicando o impacto devastador do naufrágio.
Uma das imagens mais marcantes é a proa, ainda reconhecível, que repousa como um monumento silencioso às vítimas. 9. Binóculos que poderiam ter feito a diferença. Na noite do desastre, os vigias do Titanic não tinham binóculos. O oficial encarregado deles havia sido substituído antes da viagem e levou a chave do armário dos binóculos com ele. Esse detalhe, aparentemente pequeno, pode ter sido um dos fatores que levaram à colisão. Se os vigias tivessem os binóculos, talvez o iceberg fosse avistado a tempo, e o maior desastre marítimo da história poderia ter sido evitado. Alguns especialistas afirmam que, se os vigias tivessem detectado o iceberg 30 segundos antes, a colisão poderia ter sido evitada ou, ao menos, mitigada. Essa falha nos prepara para refletir sobre como os pequenos erros, a falta de preparação ou a simples troca de um detalhe podem alterar o curso da história. O Titanic, com toda a sua grandiosidade e inovação, sucumbiu a uma falha humana aparentemente insignificante. 10. Uma mensagem de despedida. Entre os muitos relatos emocionantes da tragédia, destaca-se o de um telegrafista chamado Jack Phillips, que continuou enviando mensagens de socorro até o último momento, mesmo sabendo que o navio estava condenado. Seu sacrifício ajudou a salvar muitas vidas. Ele permaneceu no posto até que a água invadisse a sala de comunicações, um gesto de coragem e altruísmo que marcou para sempre sua memória. A última mensagem que ele enviou foi um apelo desesperado de ajuda. Estamos afundando, enviem socorro imediatamente. Sua dedicação foi fundamental para alertar os navios próximos, como o Carpathia, que conseguiu resgatar os sobreviventes. Phillips, que estava exausto e aterrorizado, não hesitou em continuar sua tarefa, sabendo que a paz e ajuda poderia chegar a tempo para salvar vidas. Seu ato de heroísmo, mesmo diante do fim iminente, é uma das maiores demonstrações de bravura no meio da tragédia. Hoje, seu nome é lembrado com honra, simbolizando o sacrifício e a lealdade até o último suspiro. A história do Titanic não é apenas sobre um navio que afundou. É sobre pessoas, sonhos, escolhas e erros que moldaram o destino de milhares. Cada detalhe dessa tragédia nos lembra da fragilidade da vida e da importância de aprender com o passado. Se você gostou dessas curiosidades, deixe seu like e se inscreva no canal Narrativa Oculta para não perder mais histórias incríveis como esta.